Olá, amigo enxadrista. Estamos aqui de novo no que o pessoal está chamando de Minutão CXOL. Porque Minuto CXOL foi lá atrás, quando a gente fazia, postagens de vídeo mais diretas, com 1 minuto e pouco. E agora tem vídeo ali de 10 minutos, 20 minutos, 8 minutos. E aí o pessoal está brincando que é o Minutão CXOL. Que seja Minutão CXOL, estamos aqui de novo para mais um tema. O tema deste Minuto CXOL é a capacidade que os peões têm de ataque, ou seja, a força deles para abrir posição e aí as outras peças chegarem. Eu vou tomar como base uma partida minha, uma partida ainda de 2001, num evento que foi realizado no Brasília Clube de Xadrez, o BCX, que é um clube que não existe mais e que eu joguei muitos torneios lá. Fechados, joguei 4 torneios, eu joguei 12 torneios até hoje em Brasília, 7 abertos do Brasil, 4 fechados no BCX e uma semifinal do Brasileiro. Gosto muito de jogar em Brasília, o xadrez de lá é extremamente organizado, tem muitos eventos de nível muito variado, evento valendo rate feed, pensado, rápido, blitz, e nós temos também eventos populares, eventos abertos, sem valer rating, ou rating do DF, ou então torneios escolares mesmo. Bom, esta partida eu estava de brancas, foi contra um MF boliviano chamado Jorge Molina. Na época ele estava com 2,195 de rate feed e eu 2,238. Então vamos lá, passar a partida até chegar ao tema que interessa pra gente. Joguei E4, geralmente é o meu repertório titular, às vezes eu vario com D4 e mais especialmente C4. Mais ou menos nessa ordem, E4, D4 ou C4. C6, então a Caro-Kann, previa-se aí um jogo mais técnico, isso aconteceu na segunda rodada desse torneio. Era um torneio fechado, onde havia o grupo A e o grupo B. Eu, no caso, estava jogando o grupo B. Então, a Caro-Kann, a ideia do C6 é jogar o D5 e, com isso, ter pressão no peão de E4. E não tendo problema com o bispo, com a liberação do bispo, que está aqui em C8. Quando a gente olha a francesa, nós não temos problema para sair o cavalo, porque a casa C6 não fica ocupada, mas nós temos o problema de fechar a posição desse bispo. Então, o forte da Caro-Kann então, é o combate ao centro sem fechar esse bispo de C8. E5, então aqui é variado, eu já joguei E toma D5, seguido de C4, E toma D5, seguido de bispo D3, C4 seria a Panov Botvinnik. E bispo D3 direto, sem fazer o C4, é na variante das trocas mesmo. E cavalo C3, que é o normal. E5, tenho muitas partidas também. E aí o normal aqui é as pretas fazerem bispo F5 ou C5. Bispo F5 a gente vê mais na prática. E aí esse F4 não é algo comum. O comum aqui é fazer D toma C5 ou sustentar a base através de C3. Esse F4 eu havia jogado há pouco tempo contra o MF, isso em 2001, contra o MF Ricardo Teixeira, do Rio de Janeiro, campeão carioca várias vezes, chegou a ser vice-campeão brasileiro algum tempo depois que nós jogamos essa partida, e chegou a ser finalista de brasileiro. E foi uma partida onde eu não joguei, digamos assim, as linhas normais. Eu joguei esse F4 com a ideia de que se ele toma em D4, essa recuperação possa ser feita com peças. Então, por exemplo, posso jogar cavalo F3 e recuperar, posso jogar cavalo D2 e já fico com uma peça ali. Ele faz a tomada, que é o normal, C toma D4, e aí cavalo D2. Pelo menos na minha base eu não tenho registro de ninguém que tenha jogado cavalo D2. Então seria uma novidade. Nesta partida
contra o Ricardo Teixeira, eu joguei exatamente esse cavalo D2 e nesta partida também com o outro MF, o Jorge Molina, que nós estamos acompanhando aqui, eu fiz a mesma coisa, joguei o cavalo D2. E aí, cavalo C6, jogou o Molina. Não é o Molina mineiro, não, o mestre nacional, tá? É o Jorge Molina. O nosso aqui de Minas é o Roberto Molina, que eu já enfrentei várias vezes, né? Um excepcional jogador e está tentando a terceira norma de grande mestre e tem que chegar aos 2.500, né, para obter o título. Aí o dama B6, a ideia do adversário então é segurar o peão de D4. Nós temos uma ideia parecida a essa numa francesa, que joga bispo D3, joga um dama G4, né? São posições um pouco diferentes, mas é porque já tem o peão em E6. Então a compensação seria que o tabuleiro ficaria dividido, onde pelo fato de ter jogado o C toma D4, as brancas atuariam mais na ala da dama e as pretas mais na ala do rei. Aqui não é possível essas ideias porque o bispo está ativo na diagonal e não deixa a dama G4. Aí eu joguei A4. Qual que é a ideia? Em algum momento fazer o A5 e tirar a dama da defesa desse peão de D4. Então, por enquanto, não entrou o nosso tema. Nosso tema é peões como arma de ataque. E aí, pelo fato de ter jogado A5, A5 é para ele segurar o peão de D4. Eu fiz bispo B5, porque aí gera, ao fazer A5, gera uma casa fraca, né? Casa fraca é um outpost, ou seja, é um posto avançado onde o adversário não pode, um role, né? Um buraco na posição, onde o adversário não consegue tirar você dali com peões. Aí bispo D7, então eu fiz uma cravada, ele descravou. E como ele jogou agora, bispo D7, aí eu fiz cavalo F3. Se eu tivesse jogado cavalo F3, antes ele cravaria em G4. Aí E6, o que eu vou tomar, né? Vou tomar com esse cavalo para o cavalo de B3 ficar vigiando a diagonal. Ele volta em D8, porque no próximo lance eu jogaria bispo E3. E aí ele teria problema tático com a dama em B6. Aí eu faço bispo E3, completando o desenvolvimento. Cavalo H6 é um lance natural, ele quer tomar em D4 e depois se instalar ali em F5. Aí eu roquei. A posição das brancas está bem harmônica. Eu consegui recuperar o peão. Tenho uma casa forte para passar as peças, né, que é a casa D4. Ele faz a tomada, eu vou tomar de quê? Vou tomar de bispo. Por que eu vou tomar de bispo? Porque eu preciso defender a casa C5, para o bispo não entrar aqui agora. Aí cavalo F5, é o normal, ele vai atacar D4, mas como esse bispo é o meu bispo mau, deixa ele tomar, né? A posição é fechada e o bispo tem a mesma cor dos peões mais avançados. Posição fechada, mais interessante jogar com o cavalo. O centro está fechado. Então ele faz cavalo F5 e aí eu jogo G4. Então aqui começa como se fosse o capítulo 1 do nosso tema. Ou seja, peões como arma de ataque. O G4 vai dar a possibilidade de fazer F5 depois. Então o cavalo toma. E aí eu vou tomar de quê? De dama, que é a peça que não saiu. E também porque eu quero fazer a defesa aqui de C5. Bispo toma, né, que a peça está bem colocada ali. E a ideia é simplesmente enfraquecer os meus peões, né? A toma B5, deixou dobrado os peões de B. E aí B6. E a qualquer momento ele poderia então fazer torre C8 e bispo C5. Aí eu faço F5, ó, como se fosse seguindo os capítulos do livro. Então o G4 seria um capítulo, o F5 outro. Ou seja, a todo momento nós vamos avançando nessa história aí de usar os peões como arma de ataque para abrir a posição e as peças chegarem. Bispo E7. Bispo E7 eu faço uma jogada interessante. Quando você está atacando, tem que colocar especialmente o rei em segurança. Então eu tiro tema tático da diagonal e pelo fato do adversário não ter bispo de casa branca, onde eu estou mais seguro? Nas casas brancas. Aí ele faz torre lá. Se tivesse rocado, eu faria F6. E seria
difícil ali para ele, né? Bom, ele parece que não vai rocar por agora, aí eu faço a tomada e qual que é a ideia? Não deixar ele rocar porque a coluna F está aberta. Dama D3, uma jogada fina, porque ele poderia... Qual que era a ideia dele? Jogar torre F8. Se eu trocasse, por exemplo, tomava de... E ficaria com o rei em G8, como se fosse um roque artificial. Mas na realidade ele não pode fazer isso agora porque está caindo H7. Aí ele faz bispo C5, porque ele quer casas para dama, né? Ele precisa sair com a dama e talvez até jogar um rei a D7, algo assim. E aí eu tomo e vem como se fosse naquela história que nós estamos contando, dos peões como arma de ataque, o capítulo 3. E aí eu tenho mais uma jogada incisiva, uma jogada forte de ataque sobre a torre. E quando toma, né, esse peão está sendo sacrificado, eu tenho a coluna A aberta. Então, os peões estão sendo usados para abrir espaço para as peças. No caso aqui, a coluna A. Aí ele faz a tomada e eu vou de G5, de novo, como se fosse o próximo capítulo, o capítulo 4, aonde o peãozinho vai ser uma arma de ataque. Eu vou jogar G6, quero jogar G6, para que isso? Para estourar, para explodir a posição dele e ficar mais fácil eu atacar. Aí ele fez torre C3 para tirar a dama da diagonal. Eu joguei a dama aqui, ameacei o peão, e aí ele consegue jogar o torre F8. Porque se eu tomo, ele toma de rei, e aí ele vai para G8 depois. Mas aí eu faço dama toma B4, eu recupero o peão e ameaço lá em F8. Então eu tenho duas peças agindo sobre a casa F8. Aí ele joga torre C5, Molina fez torre C5, cobrindo então, né, fazendo uma interposição, fechando a diagonal. E aí vai o capítulo 5 da nossa história, G6. E esse peão ele é sacrificado então para poder abrir linhas. Como eu jogo dama G4, criou-se pontos de ataque para eu poder bater. Rei D7, é natural ali, né, para poder tentar se esconder, né, jogando um dama E7, por exemplo, e quando a torre eu jogar a torre A7, ele tem torre C7. Aí eu faço a tomada, ameaço o G7, ele joga a dama, eu jogo cheque, torre C7 e eu faço torre de F A1. Ameaçando agora tomar a torre, quando o rei toma C7, torre A7. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que jogar lá. E aqui talvez tenha sido a jogada mais fina da partida, né? Porque eu jogo dama G1. Isso exige bastante reconhecimento assim, de espaço, né? Tem um controle territorial legal para a gente descobrir jogadas aí como essa dama G1. Para essa jogada ser uma das candidatas, né, para a gente trabalhar a posição, que a dama está lá no ataque da ala do rei. Aí você faz dama G1 para simplesmente, ó, a dama está aqui. Aí você joga ela aqui para poder fazer uma pressão num peão que está isolado lá em B6. Então tem que ter um bom reconhecimento espacial, um bom entendimento espacial para poder encontrar jogadas como essa. Aí defendeu de torre e nosso capítulo segue aqui, né, o livro com mais um capítulo do nosso peãozinho sendo usado como arma de ataque. Então C4, se toma de peão, abre a coluna D. Aí ele faz G5, eu tomo, e agora eu dou o cheque. Ele não pode cobrir de dama, aqui tem torre e toma. E aí eu faço a tomada e jogo E6. Então o peão é passado, eu já coloco ele na cesta, duas casas da coroação, e quero fazer o quê? Eu quero abrir espaço para as peças, né? Para quem? Especialmente para a dama. Se precisar utilizar essa diagonal aqui, ó, ela já dá. Eu tenho que abrir linhas para as peças. Então, E6 é importante. Rei B7 pareceu uma jogada boa, porque ele pode tentar um torre A8.
Aí faz com que eu desloque a dama para lá da dama. E aí torre C1, rei D8. Essa posição está muito aberta, é muito difícil o adversário segurar, né? Então aqui, ó, ele não pode tomar, que eu dou cheque e ganho a torre. E estou ameaçando dama F5, dama G6. Aí ele joga dama G7, para eu não ter dama G6. Olha que curioso, o rei está aqui, em nenhum momento ele foi ameaçado. Então o rei H1 foi uma jogada muito importante, né, para todo o ataque que eu produzi. Nós estamos na jogada 39 e rei H1 foi uma jogada feita no lance 18 ainda, deixando o rei aqui tranquilo para poder trabalhar o ataque. E aqui já é decisivo, né? Dama C6, ameacei cheque em D6, aí ele volta a dama para poder cobrir, para poder proteger B8, né? Quando eu desse cheque, e aí eu dou o cheque e ele abandona, porque se joga aqui, por exemplo, eu poderia fazer ace, né? Ameaçando lá. O cheque não adianta, porque aí eu faço rei G1. Essa posição já não tem jeito. Então, uma partida interessante sobre o ponto de vista de utilizar os peões, porque a gente, quando está jogando partida, parece que é uma luta para segurar um peão, né? O adversário ataca o peão, a gente vai lá e defende e tal. E essa é uma partida que a todo momento o branco está dando peão. Dá um peão, dá outro e tal. Mais à frente recupera. E para que isso? Para abrir linhas. O Mikhail Tal, né, que é o símbolo maior que nós temos do jogador de ataque, falava algo interessante. Dê-me uma linha aberta que eu lhe darei mate. Esse princípio aí foi usado ao extremo aqui nessa partida. Todo avanço do peão é exatamente para abrir uma linha. E linha em xadrez não é igual linha de caderno. Linha é para abrir espaço. Pode ser vertical, horizontal, diagonal, ou seja, abrir espaço para as peças nos três sentidos. E os peões fizeram essa função muito bem. Beleza, pessoal?